Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e depois de uma run meio aleatória demais até em Pokémon Emerald no último vídeo aqui de desafios do canal, eu hoje trago um novo desafio. Eu quero ver se eu vou conseguir zerar Pokémon Crystal com apenas um Wobbuffet. Pra quem nunca usou um Wobbuffet, ele é um Pokémon psíquico puro, introduzido na segunda geração, que possui muito HP e Defense e SP Defense razoáveis, porém a lista de golpes que ele aprende é extremamente limitada. Counter e Mirror Cold são golpes que sempre acertam por último e revidam golpes Physical e Special respectivamente, com o dobro de poder no oponente. Safeguard previne os status e Destiny Bond nocauteia o oponente caso ele nos nocauteie também. Como a gente só vai poder usar ele em combate, meio que não vai ser um golpe muito útil, né? Para essa run eu decidi que as regras seriam bem diretas. Durante todo o jogo eu só poderia usar em batalha um Wobbuffet. Só capturaria e usaria outros Pokémon para usar HMs e não usaria itens de cura dentro de batalha, exceto por Held Items, obviamente. E claro, sem exploits, glitches, action replay, etc. durante o jogo. Já aproveito para dizer também aqui que se você for novo no canal, sinta-se convidado para se inscrever e acompanhar os próximos desafios que a gente vai fazer por aqui. E assista também até o final desse vídeo para saber o que vai vir pela frente. Eu arrisco dizer que terei problemas durante alguns ginásios em Johto, mas tenho cá minhas dúvidas se poderemos vencer o Red no final sem itens de cura. Bom, vamos lá. Como em Johto a gente só pode capturar um Wobbuffet em Blackthorn, eu utilizei o Universal Pokémon Randomizer para substituir a Chikorita por um Wobbuffet e pegar ele de inicial. Coloquei o nome dele de e então segui ali aquela mini questzinha do Professor Elm. Enquanto o tiozinho aqui mostra pra gente a cidade, eu vou aproveitar para fazer um comentário. Parte da graça dessa run aqui vai ser tentar rebater os golpes de forma correta, porque até a terceira geração, a divisão dos golpes físicos e special era definida pelo tipo do golpe, e não pelo golpe em si como é hoje em dia. Então, golpes tipo Ground, Flying e Rock, por exemplo, são todos físicos, enquanto Fire, Water e Grass são todos Special. Eu acho que assim a gente acaba dependendo um pouco menos de sorte, mas ao mesmo tempo isso vai trazer alguns problemas pra gente lá na frente da run, mas a gente se preocupa quando a gente chegar lá. Avançando para as batalhas, o Silver não deu muito trabalho, conseguimos vencer ele spamando counters. No caminho para Violet também encontramos nosso velho amigo Joey e pegamos o número dele. Duas grandes e infelizes surpresas foram as batalhas contra dois Bug Catchers, um na rota 30 e o outro na rota 31. O primeiro possuía 2 Caterpies e o segundo possuía 3, e todos eles no level 2. Como o Counter aplica o dobro do dano, a essa altura os Caterpies só estavam dando 1 de dano na gente, e os PPs do Counter simplesmente acabavam no meio da batalha. O primeiro eu até consegui passar, mas o segundo eu simplesmente desisti, felizmente não era uma batalha obrigatória. Segui para Violet e passamos da Sprout Tower. Como a maioria dos Pokémon de lá são de grama, Mirror Coat fez o seu trabalho, mas eu tive que ficar de olho nos PPs e ficar voltando repetidamente no centro Pokémon para reabastecer os nossos PPs. O Falkner não trouxe nenhuma dificuldade, o Pidgey caiu após alguns counters e eu até tive um pouco de receio do Pidgeotto tentar usar algum Sand Attack ou alguma coisa assim, mas ele só spamou o Gush na gente e caiu para alguns counters. Antes de seguir viagem para Azalea, eu peguei um Bellsprout ali para usar mais pra frente como HM Slave. Evitei alguns treinadores opcionais da Union Cave porque eu sabia que a gente ia ter que lutar com alguns Rockets antes do ginásio de Azalea. E eu não queria ficar muito overlevel para não ter o mesmo problema que a gente teve com os Caterpies antes. Antes mesmo do Bugs encontramos uma ameaça maior ainda, as gêmeas Amy e May, com uma combinação inacreditável de Spinarak e Ledba. Não ia ser um grande problema se eles nos atacassem, mas ambos ficavam spamando String Shot e Supersonic. E acredite, levou mais de 20 tentativas até vencer elas. E isso só aconteceu porque eu utilizei a segunda estratégia possível com o Wobbuffet. Reduzir os PPs de todos os golpes para 0 para poder usar Struggle. E esse problema se estendeu para o Bugsy também. Como o Metapod dele dava pouco dano, exigiam muitos counters. O Scyther não era um grande problema na sequência, mas ainda assim os PPs de counter zeravam na Kakuna. Dezenas de tentativas depois, eu decidi abrir com os PPs meio que zerados em todos os golpes, exceto pelo counter. Ele seria necessário para passar do Scyther, porque ele ia derrotar a gente mais rápido com o Fury Cutter super efetivo. Enfim, consegui aplicar essa estratégia e fazer com que os PPs de counter acabassem na Kakuna e poder usar Struggle nela. Terrível essa match do Bugsy, mas calma
que o problema aqui está só começando. Antes de entrar na floresta, temos uma batalha com o nosso rival, e ele abre de Gastly. E esse era um dos problemas que eu sabia que chegaria uma hora ou outra. O Gastly dele só tem Leak para nos dar dano. Por ser um golpe Ghost, Leak só pode ser revidado por Counter, que é um golpe Fighting, e então por isso o Gastly é imune a ele. Então eu precisei aplicar a estratégia do Struggle para passar do Silver. É algo que eu sabia que ia ter que recorrer uma hora ou outra, e eu só não esperava que eu tivesse que fazer isso já no ginásio do Bugsy também. Chegando em Goldenrod, tentei passar pela Whitney primeiro, sem sucesso. Treinei com todos os NPCs possíveis para ganhar um pouco mais de experiência, mas ainda assim a nossa sorte não era das melhores. A Clefairy tinha Double Slap e Metronome. Infelizmente pra gente, o Double Slap é um golpe multi-hit. Isso quer dizer que o Counter só rebate o último dano dos golpes. E pra minha surpresa, o Metronome não é afetado por Counter, mesmo que o golpe que ele saia no metrônomo seja contra-atacável. Então, muito grind depois era apenas uma questão de sorte mesmo. Ironicamente, a Miltank era a coisa mais fácil dela. Então a gente precisava mesmo de sorte para que a Clefairy ou usasse Double Slaps críticos ou que ela usasse Self-Destruct no metrônomo. Essa era a minha melhor aposta. E eu realmente perdi a conta de quantas vezes eu tive que resetar. E o pior é que o grinding agora era um processo extremamente lento, já que estamos acima demais do level dos Pokémon selvagens. Eventualmente consegui passar da Clefairy com uma quantidade satisfatória de HP para resistir a alguns rollouts da Miltank. Bom, antes de ir pro Morty, eu resolvi passar primeiro pelas Kimono Girls, e até que não foi ruim, exceto pelo Umbreon. Ele bate com Pursuit, que é um golpe special, e como ele é um Pokémon Dark, ele é imune ao nosso Mirror Coat, mas ele caiu para a estratégia do Struggle. Antes de seguir adiante na história, eu decidi upar com todos os treinadores possíveis antes de lutar com o rival, porque novamente, as lutas com o rival têm que ser através do Struggle, e a gente precisa de mais pontos de ataque para derrotar ele mais facilmente. Agora já no level 41, conseguimos passar do Silver após algumas tentativas, em parte porque o Haunter dele não usou Curse e optou por Leak. O Magnemite e o Zubat deram um pouquinho mais de trabalho do que o necessário, porque eles nos deixaram confusos. Então por sorte conseguimos passar deles e do Quilava sem cair antes. No final deu tudo certo, mas agora é a hora da batalha que eu mais temia, batalha contra o Morty. Graças ao nosso nível alto, o Gastly dele caiu com apenas um Struggle. Fomos mais rápidos que o primeiro Haunter dele, que caiu com um Struggle crítico. Ele mandou o Gengar, a maior ameaça dele. O Gengar é um Pokémon muito rápido, então o seu Shadow Ball acertou primeiro, nos tirando um dano considerável. Nosso Struggle tirou cerca de 1/3 do HP dele, então nos restava depender de sorte. Em seguida ele tentou usar Hipnosis, que como tem accuracy muito baixa, ele errou, e o nosso Struggle cavou mais o HP dele. Ele não desistiu de deixar a gente dormindo, então atacou novamente com Hipnosis, e felizmente errou. Mas um Struggle foi o suficiente para levar ele. Fomos mais rápidos que o último Haunter dele, que sobreviveu a um Struggle, mas nos deu Main Look e caiu na sequência. Certamente uma feliz surpresa essa vitória fácil já na primeira tentativa contra o Morty. Quer dizer, Struggle é uma saída relativamente fácil, porém é preciso levar em conta que ambos Counter e Mirror Coat têm 20 PPs cada, mais 25 do Foresight e 5 do Destiny Bond. Sempre que eu preciso zerar os PPs dos golpes, são 70 turnos gastos. Isso sem contar muitos itens de cura gastos por conta do Recoil que a gente dá com o Struggle. Eu confesso que eu precisei usar muito essa estratégia para conseguir grindar nos outros treinadores lá da Lighthouse e no Lake of Rage antes dessas batalhas. Do contrário, demoraria umas 3 ou 4 vezes mais. E infelizmente eu tive que zerar manualmente o PPs algumas vezes durante esse processo. E eu só espero não ter que usar essa estratégia a run inteira. Bom, vamos seguindo. Como a gente já tinha derrotado todo mundo, seguimos aí com a quest principal. Rumei para Cianwood, peguei a Secret Potion e lutei contra o Chuck. Tentei usar a estratégia padrão de Counter Mirror Coat e funcionou bem. O Primeape deu um pouquinho mais de trabalho com alguns Fury Swipes, mas ele eventualmente caiu. Já o Poliwrath tentou dar hipnose na gente e eu usei Safeguard para evitar problemas. Como ele só usou o Surf até o final, conseguimos derrotar ele spamando o Mirror Coat. A Jasmine também não foi muito difícil, só tivemos que abrir com Safeguard para não cair no combo de Thunder Wave e Super Sonic dos Magnemites. Eles ficavam spamando o Thunderbolt, então conseguimos levar eles aos poucos. O Steelix até deu um pouquinho de susto com ela usando uma Hyper Potion ali no meio e mandando um Screech, mas o dano reforçado foi o suficiente para levar ele em apenas um hit. Precisei de umas 4 ou 5 tentativas dali nela, mas ainda assim foi um bom alívio depois de todo esse sofrimento upando com dificuldade. Com o arco da equipe Rocket aberto, foi um bom momento para upar um pouquinho mais. Indo com o Struggle não deu tanto trabalho. A única sacanagem mesmo foi a cura que o Lance nos deu nos nossos Pokémon, mas faz parte.
Em seguida lutamos com o Price. Eu até tentei uma partida com a estratégia de Counter Mirror Coach, mas o primeiro Pokémon dele já mostrou que essa estratégia era inviável, porque ele tem Rest. Como a gente dá pouco dano, meio que ficava inviável. Depois de 3 rests, eu resetei e na primeira tentativa com o Struggle a gente já passou dele. O pior é que eu tenho uma bela noção de que dava para derrotar o Dewgong e o Piloswine com a estratégia padrão, mas o rest do Seal quebrou as minhas pernas. Por conta de 1 ou 2 Pokémon no meio desse caminho todo das batalhas, a gente precisa acabar caindo no Struggle. Eu optei por manter a estratégia do Struggle para resolver todos os problemas lá da equipe Rocket, passar do Ice Path e limpar o ginásio de Blackthorn, com exceção, claro, da Claire. Eu queria tentar pelo menos uma vez o Counter Mirror Coach nela, e olha, não é que deu certo também. De primeira já a gente conseguiu vencer ela, mas claro, sempre levantando o Safeguard para não tomar Thunder Wave dos Dragonair dela. Todos os Pokémon dela tinham um golpe Special, então bastou usar o Mirror Coach até que ela caísse. Só tivemos que ir atrás depois dela por causa daqueles chiliques que ela dá e pegar a última insígnia, finalmente liberando o caminho para Elite Four. Passamos lá pela rota 27 e na rota 26 e antes de entrar na liga tivemos o nosso último embate contra o Silver. Mas infelizmente perdi a batalha contra ele. Mesmo ali no level 60, 61, ele tem uma série de barreiras. Primeiro que essa batalha precisa ser com Struggle por conta dos golpes do Sneasel e do Haunter que ele tem. E ainda ele tem um Golbat que tem Confuse Ray. Esse golpe não seria um problema, mas como a gente está na estratégia do Struggle, a gente não pode usar Safeguard. Depois ainda tem o Magnemite dele, que tem Thunder Wave, e o Haunter que tem também Confuse Ray e Curse. Além, óbvio, do próprio Typhlosion, que é bastante forte. Até chegar no último Pokémon, nosso HP já estava no vermelho. Pausei um pouquinho e fiz um grinding. Lá no level 65 eu tentei novamente. Equipei uma Paralyzed Curry Berry no Wobbuffet e ainda assim não foi fácil. Só lá para a 8ª tentativa mesmo que a gente teve uma batalha ideal. Isso considerando que estamos 27 níveis acima dele. Apesar disso eu ainda estava otimista, porque a Liga Johto possui níveis relativamente baixos. Eu já não esperava passar de primeira, mas o Will foi uma barreira difícil de passar. E eu honestamente nem vou mostrar as primeiras tentativas que a gente teve contra ele aqui, porque duas coisas ficaram claras nas lutas. Primeiro, eu precisaria passar dele com o Struggle, e segundo, precisávamos de mais níveis para aumentar o nosso ataque. Depois de muito grinding, eu alcancei o level 91 e tentei novamente. Honestamente eu fiquei meio decepcionado com a Elite Four. Struggle realmente foi necessário para passar dos 4 primeiros, porque normalmente os PPs acabam antes da luta final. O Will no level 91 não deu muita dificuldade, assim como o Koga, embora ele até tenha alguns Pokémon mais tanque, como o Fortress e o Muk. O Bruno não esboçou tanta dificuldade assim com o Struggle, embora o Sandstorm que ele levanta durante a batalha tenha nos prejudicado. Já a Karen sim deu problemas. Ela abre com o Umbreon que estava levando 4 golpes para cair e ainda costuma dar Sand Attack e Confuse Ray na gente. Saí da liga e upei novamente, lá pro level 95 eu tentei a sorte de novo e aí sim o jogo colaborou. Contra o Lance eu queria usar a estratégia clássica, então eu tentei por diversas vezes, mas infelizmente caímos todas elas. Fui até o level 100, o nível máximo, mas ainda assim a gente só conseguia chegar lá no Charizard ou no último Dragonite dele, até que a gente caía primeiro. Uma pena, mas para passar dele foi necessário também usar Struggle e ainda assim não foi uma tarefa muito fácil. Infelizmente os Dragonites dele têm Thunder Wave e uma hora ou outra ele nos acertaria. Por uma infelicidade eu já tinha usado todas as minhas Paralyzed Curry Berries durante o jogo e não peguei mais, então me restava tentar a sorte mesmo assim. Eu honestamente perdi a conta de quantas vezes a gente tentou, mas no final a gente conseguiu vencer o Lance. Bom, apesar de termos entrado pro Hall da Fama, a jornada ainda não acabou. Temos que passar pelos líderes de canto e o Red, ou pelo menos tentar, né? De cara, zerei os nossos PPs para facilitar, peguei ali o ticket e rumei para o SS Aqua, e começamos o nosso rolê por lá. Agora, uma coisa que eu nunca havia reparado é que no SS Aqua, os nossos Pokémon são curados automaticamente quando a gente devolve a menina lá pro tiozinho lá da quest lá do barco. E eu nunca tinha reparado porque normalmente eu uso a caminha lá do quarto para recuperar o HP sempre. Então, imagine a minha felicidade ao saber que ia ter que zerar novamente os PPs do nosso Wobbuffet. E honestamente, encanto meio que nada dos líderes aqui é muito relevante. E como a gente já bateu o level 100, dá até para evitar a maior parte das batalhas desnecessárias. Para não dizer que não aconteceu nada por aqui, eu confesso que tinha esquecido também que o Snorlax em Johto tem Leftovers.
o que poderia ajudar muito nas batalhas. Eu aproveitei que tinha Master Ball e capturei o Snorlax lá em Vermilion com ela, e eu diria que isso foi super efetivo. Todas as batalhas com os líderes foram muito tranquilas graças a essa recuperação de HP todo turno, com apenas o Blue dando um pouquinho mais de trabalho porque ele também cura bastante os Pokémon dele. Enfim, chegamos no topo do Mount Silver, e a batalha final sim seria com a estratégia clássica. E eu curei todos os meus PPs para a nossa última batalha com o menino de poucas palavras. Red abriu com o Pikachu e eu comecei com o Safeguard para evitar alguma paralisia via Thunder que ele poderia dar na gente. Ele começou com Charm, então foi tudo muito tranquilo. Começamos com Mirror Coat e o primeiro Thunder dele errou, mas o segundo acertou. Nos tirou 56 de HP e o nosso Mirror Coat felizmente deixou ele abaixo do HP amarelo. Leftovers nos curou 35 de HP, excelente. Mais uma repetição do mesmo foi o suficiente para levar o Pikachu e curar um pouquinho mais do nosso HP. O Espion, na sequência, felizmente abriu com Psychic, e eu digo felizmente porque ele também tem Sand Attack. Nosso contra-ataque tirou cerca de 1/3 do HP dele, o que continua sendo ótimo para nós. Em seguida ele acertou um Psychic crítico, garantindo um nocaute com o nosso Mirror Coat. O Snorlax veio em seguida e eu sabia que ele poderia ser um problema com o Rest. Felizmente ele usou Amnesia no primeiro turno. Estamos com 520 de HP ainda. E eu resolvi manter o counter porque eu sei que ele tem Body Slam. Mas na hora que eu escolhi o golpe, eu me toquei que eu esqueci de levantar um Safeguard. E resultado, o Body Slam nos deixou paralisados. Isso poderia ser letal. Porém, o counter acertou e tirou cerca de 1/3 do HP dele. Continuamos assim por mais 2 turnos e ele caiu. Curiosamente, sem usar Rest. Charizard entrou em campo e eu parti para o Mirror Coat. Ele poderia nos deixar queimados com Flamethrower, mas como a gente já está paralisado, isso seria impossível. E eu aqui meio que até prefiro essa possibilidade de perder um turno do que perder HP todo turno. Ele deixou a gente com 355 de HP e o nosso golpe tirou mais da metade da vida dele. Apenas mais um Flamethrower seria o suficiente para levar ele. E assim foi. Faltam apenas 2 agora. Blastoise abriu com Surf, tirando da gente 59 de HP. Nosso Mirror Coat tirou cerca de metade do HP dele e ele deu Rain Dance, aumentando o dano dele e garantindo que a gente nocauteasse ele na volta. Porém a paralisia fez efeito e perdemos um turno, apenas recuperando um pouquinho de HP com Leftovers. Um próximo Surf combinado com Mirror Coat certeiro levaram o Blastoise felizmente. Já no último Pokémon eu arrisquei um Safeguard no Venusaur para poder gastar um turno à toa. Eu imaginei que ele começaria com um Solar Beam, porém ele usou o Giga Drain, provavelmente porque ainda estava chovendo no campo. Ele repetiu o Giga Drain depois, mas agora demos Mirror Coat e tiramos pouco mais da metade do HP dele. A gente precisaria de mais 2 hits nesse ritmo. Agora sem a chuva, ele carregou sim um Solar Beam no primeiro turno, deixando a gente carregar um pouquinho mais de HP. Solar Beam acertou tirando 96 de HP, nos deixando com apenas 146 de vida. E o Mirror Coat acertou, levando o sapão num último ataque. E eu fiquei tão sem palavras quanto o Red no final dessa batalha. Depois dessa run eu comecei a questionar algumas decisões tomadas na minha vida. No papel a ideia é muito legal, mas é muito cansativo. E na real é mais cansativo porque não dá para aplicar a estratégia ideal, que é no caso revidar com Mirror Coat e com Counter o jogo inteiro. Muitos Pokémon, principalmente os mais fracos, a gente não tem como vencer sem Struggle. Uma outra coisa é que se porventura o Leftovers estivesse disponível em Johto mais cedo, eu acho que muita coisa teria sido diferente. Eu acho que dava até para vencer o próprio Lance e talvez alguns outros membros da Elite Four se a gente tivesse Leftovers antes. Acho que por conta disso o canto foi muito mais tranquilo e eu realmente até me surpreendi na luta contra o Red, porque foi difícil, mas aceitável e até emocionante. De qualquer forma, essa run foi difícil e eu já estou trabalhando no próximo desafio, zerar Pokémon Fire Red com apenas um Hoot, e eu sinto que a gente vai precisar de um bom grind com ele, ali no começo principalmente, mas eu acho que pode ser interessante. E claro, se você tiver alguma sugestão para novos desafios, sinta-se à vontade para recomendar aí nos comentários. No mais é isso aí galera, e eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!